Então, retornando ao que eu estava falando anteriormente, nós estamos aqui no tópico de flexão verbal. E aí, antes do sinal cair, nós havíamos falado sobre a tabela que está na página 37, né? Mostrando o modo, o tempo, o número e a pessoa. Agora nós vamos partir para os exemplos. A gente vai ver como que os tempos verbais funcionam em cada um desses modos. Então, acompanhe comigo. O primeiro modo é o mais fácil. Qual que é? Presente. Aquilo que está acontecendo hoje, agora, no momento que nós falamos e tudo mais. E aí nós estávamos vendo o exemplo. Estabelecemos as invasões bárbaras como causa da queda do Império Romano. Então aqui o verbo é estabelecemos. Esse verbo está conjugado em qual tempo? Presente. Mesmo que a gente saiba que essa situação aconteceu há milhares de anos atrás, mas esse momento que a invasão ocorre, para eles é o presente, tá? Mesmo que hoje você historicamente perceba que isso aconteceu há muito tempo, na época deles ali era o presente, né? As ações estavam acontecendo naquele momento. Passemos para 38. Lá nós vamos ver o pretérito. E aí o pretérito ele tem três formas. Tem o perfeito, tem o imperfeito e o mais que perfeito. Perfeito, eventos concluídos no passado. Pronto, aconteceu lá, acabou, morreu a história. Exemplo, a crise interna romana gerou a sua debilidade e criou condições que dificultaram a reação do império. Eu tenho quantos verbos aí? 3. Gerou, criou e dificultaram. Ações que aconteceram nesse passado, nesse pretérito, e pronto, acabou, ficou lá. Não tem mais o que a gente falar sobre isso. Pretérito imperfeito. O imperfeito mostra as ações que aconteceram no passado, mas que aconteceram várias vezes nesse passado. Então, eles ficaram se repetindo. Ou eles aconteceram no passado e tiveram uma certa duração. Olha o que diz aqui no exemplo. Os bárbaros eram os povos que viviam fora dos limites de Roma, não falavam latim e possuíam uma cultura diferente da dos romanos. Então, quantos verbos nós temos? 4. Eram, viviam, falavam e possuíam. Mesmo que esses verbos estejam no passado, pretérito, aqui tem uma diferença do perfeito, porque no perfeito as coisas acabam lá. Mas no imperfeito, a gente tem a ideia de que a coisa que aconteceu, a ação que aconteceu, ela se repetiu. Aconteceram várias vezes. Quando eu digo que os bárbaros viviam, então quer dizer que eles passaram por muito tempo vivendo lá, esperando os povos romanos se destruírem, ou esperando uma oportunidade para poder invadir. Vocês conhecem a tirinha do H? Nunca viram as tirinhas do H? H o horrível, se eu não me engano, é essa nomenclatura. Pois ele mostra esse período histórico, que os bárbaros eles não tinham um lugar fixo para viver. Então o que eles faziam? Saqueavam, saíam pelas vilas e tudo, roubando, matando, destruindo, tomavam as coisas dos outros. Assim, já que eu não tinha, né, então eu ia tomar de quem tinha, essa era a ideia. Então no pretérito imperfeito, a coisa acontece no passado, mas ela fica se repetindo neste passado, tá bom? Oi? Agora o mais que perfeito, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Eventos verbais ocorridos no passado, mas anteriores a outros eventos verbais também já passados. Então, uma coisa no passado que acontece depois de outra coisa no passado. Então, é tudo no passado. Lembra que o perfeito aconteceu no passado e morreu? Então, mais que perfeito, ele acontece no passado de um outro passado. Por quê? Porque tudo que é ruim dá pra gente complicar ainda mais, né? Piorar um pouco. Olha o que é que diz o exemplo. Antes da sua fase final, o Império Romano fora dividido em duas partes, uma ocidental e outra oriental. Quantos verbos a gente tem aqui?
Apenas um. Mas vamos entender o que é que a oração está dizendo. Primeiro eu disse que o Império Romano acabou. Eu disse que a fase final do Império Romano chegou. A fase final é quando ele se destrói. Só que antes de se destruir, o que foi que aconteceu? Ele foi dividido em Ocidente e Oriente. Então aconteceram duas ações no passado. Eu divido o povo romano em Oriente e Ocidente para tentar salvar, mas não dá certo, eles acabam assim mesmo. Então é duas coisas que acontecem no passado. Por isso que diz que é mais que perfeito, porque é uma ação passada dentro de outra ação passada. 39. Aí a gente chega no futuro. Então a gente já viu presente, pretérito, agora vamos ver o que? Futuro. O futuro pode ser dividido em dois: o do presente e o do pretérito. Presente expressa eventos verbais que ainda acontecerão. Óbvio, se nós estamos falando do futuro, é evento que vai acontecer. Tá claro. Exemplo: farei uma prova sobre a Idade Média. Se eu fosse professor de história, adoraria fazer sobre este assunto. Gosto muito. Qual que é o verbo? Farei. Não é uma coisa que vai acontecer? Eu não fiz, né? Ou já tá. Não. Vai acontecer. Eu farei esta prova. No próximo capítulo, estudaremos os advérbios. Então, é uma coisa do futuro, algo que ainda vai acontecer. Agora, o que é esse bendito futuro do pretérito? Ele indica um evento verbal que aconteceria, com certeza, desde que outro evento se realizasse. Então, esse aqui é um futuro condicionado. Sabe quando a mãe diz assim, olha, você pode até ganhar o presente tal, se você se der bem na prova fulana, ou se você tirar a nota suficiente e passar de ano. Então, tu ganha uma condição. Assim, eu quero um presente tal, mas para me ganhar esse presente eu tenho que fazer isso. Então, por isso que nós temos o futuro do pretérito, porque é uma ação que pode acontecer, mas ela precisa que algo aconteça antes. Você tem uma proposta, mas você precisa que algo seja satisfeito antes. Olha o exemplo. Os romanos resistiriam às invasões bárbaras se estivessem fortalecidos politicamente. Então, primeiro, qual é a ação? O romano tem que resistir ao quê? Às invasões. Mas tem uma condição. Só dava para os romanos resistirem se eles estivessem fortalecidos politicamente. O que não aconteceu, né? Esses impérios que a gente estuda durante a história, Império Romano, os gregos e tudo mais, sempre tem a sua fase do início, o apogeu, que é onde ele ganha mais força, mais poder, mais reconhecimento, e depois o declive, porque não existiam nações soberanas naquele tempo. Um chegava e queria invadir o outro, tomar as terras do outro. Inclusive o próprio Império Romano, ele cresceu por quê? Porque ele invadia os territórios vizinhos para tomar suas posses. Então todos os povos eles viviam nessas condições. Por exemplo, nossas terras foram descobertas pelos descobertas. Por quê? Eles estavam competindo com os espanhóis nas expedições marítimas. Olha aí, eu também sou cultura histórica. Lembram disso? Já estudaram história? Nós tínhamos os espanhóis e os portugueses. Inclusive fizeram até o Tratado de Tordesilhas, muito bem, para dividir o Brasil. Porque o português chegou aqui em 1500, a terra é nossa. Aí foi embora. Deixou. É meu, já descobri aqui, conquistei, posso ir dar uma volta. Aí foram embora. Quando foi mais ou menos em 1530, 1540, aí começou a chegar os espanhóis, os holandeses, franceses. Aí os portugueses, não, é meu, sai daí. Não, esse negócio é meu. O espanhol disse, não, eu já cheguei aqui, já botei as casinhas aqui, é meu. Não, pois vamos dividir. Vamos dizer que é nosso, vamos dividir. Aí passaram o Tratado de Tordesilhas. É muito interessante, né? Essas coisas que não é seu nem meu, é nosso. Agora vamos lá. Aqui na 39 tem uma tabelinha. Lembra que a gente estudou as desinências?
O finalzinho dos verbos, gente, quando o verbo é regular, ele não muda. Essa tabela que está aqui, na 39 e na 40, é para vocês observarem justamente isso. Para vocês verem quais são as terminações dos verbos, quando eles estão conjugados. Ó, verbo do modo indicativo, primeira conjugação, verbo conquistar. Eu conquisto, tu, ele, nós, vós e eles. Pronto. Agora compara o verbo conquista com o verbo vivo aí também no presente. Ele já vai pertencer à segunda conjugação, porque vem do verbo viver, né? Eu vivo, tu e ele, nós vivemos, vós e eles vivem. E na terceira conjugação, os verbos terminados com IR, eu parto, de partir, ir embora. Eu parto, tu partes, ele, nós, vós partis, porque não tem acento, e eles, isso para o presente. Se fosse no pretérito imperfeito, que é aquilo que acontece lá no passado, eu conquistava. Olha como muda. O verbo no presente é eu conquisto. No pretérito, eu conquistava. Viver, eu vivo. No presente, no pretérito, eu vivia. O parto, eu parto e eu partia. Então é muito interessante a gente observar, porque cada tempo verbal vai ter uma conjugação diferente. O mais diferentão de todos é o pretérito mais que perfeito. Passem para a página 40 para a gente observar os exemplos do pretérito mais que perfeito, porque eles são muito importantes, costumam cair nas provas, costumam confundir a galera, porque ele é bem diferentão. Olha como é que fica o verbo conquistar. Eu conquistara, tu conquistaras, e ele é para acompanhar, Douglas, não é para ficar girando o lápis, não, te concentra. Ele conquistaram, ele falou, né? Nós conquistáramos, olha o acento agudo aí, ó, tá, conquistáramos, vós, isso, e eles, tá vendo como é esquisitão? Ele é todo diferentão. E ainda tem o pretérito mais que perfeito composto. Composto porque ele vai juntar dois verbos. Então eu tenho o tinha mais o conquistar. Aí como é que fica? Eu tinha conquistado. Tu tinhas conquistado. Ele tinha conquistado. Nós tínhamos conquistado. Vós tinhas conquistado. E eles tinham conquistado. Certo? Então, muita atenção para o pretérito mais que perfeito e o pretérito mais que perfeito composto, porque com certeza eles são os verbos mais diferentões. E a 41 a gente encerra o conteúdo, graças a Deus, falando da flexão do subjuntivo. O que é o modo subjuntivo? É aquele da dúvida. Talvez dá certo, talvez não. Quem sabe, né, no futuro. Então vamos ver como é que fica o presente. Indica um desejo ou um acontecimento provável, mas sobre o qual não há certeza. Tomara que eu faça uma boa prova. E todos dizem amém. Então quando eu digo tomara que eu faça, é uma projeção, né? Não quer dizer certeza. Infelizmente, não está me dando uma certeza. Mas eu tenho uma pretensão de fazer uma boa prova, né? Imagino que consiga fazer uma boa prova. Aí nós temos o modo subjuntivo no presente. E no pretérito? Olha o exemplo. Se eu soubesse o assunto, faria boa prova, tá? Não levem isso para o coração de vocês, mas se fosse eu acreditaria no destino, ó. O destino está trazendo aqui para vocês um exemplo
de algo que pode acontecer no futuro bem próximo, como amanhã. Então, muito cuidado. Um futuro bem próximo. Futuro bem próximo, entendeu? Quem sabe se amanhã. Bem, entendeu? Esses exemplos foram um tapa na cara. Maria está dizendo que são exemplos alertadores. Tapa na cara foi a expressão que ela usou, mas achei muito pesado. Então, quando eu digo, se eu soubesse o assunto, significa que aconteceu alguma coisa e eu poderia ter me saído melhor. Então, a condição aqui era saber sobre o assunto. Se eu tivesse um pouquinho mais de conhecimento, provavelmente a minha prova seria melhor. Na página 42, a gente vê o futuro. Ó, vejam que no subjuntivo é mais fácil, porque não tem todas aquelas variações de mais que perfeito, futuro do presente, que a gente viu lá no modo indicativo. O subjuntivo é simples, é o presente, um pretérito imperfeito, porque ele sempre é condicionado. Você precisava saber de alguma coisa para ter sucesso. É triste os exemplos do subjuntivo. E a 42 a gente vê o futuro. Quando as provas estiverem corrigidas, passarei as notas. Olha aí, outro exemplo que tá muito ligado com a vida real da gente. O próximo exemplo: se nós estudarmos juntos, aprenderemos melhor. Olha que lindo, né? Também é um exemplo profético. É um exemplo que vai tratar muito sobre a nossa vida cotidiana. Se nós prestarmos atenção, a gente consegue, fica mais fácil. Vejam a conjugação agora. Vamos ver o verbo conquistar. No presente, no pretérito e no futuro. Presente, que eu conquiste, que tu e que ele que nós conquistemos, que vós e que eles conquistem. Vejam que não é só o verbo que a gente conjuga, a gente precisa de um auxiliar para poder formar essa dúvida, que traz o modo subjuntivo. Pretérito imperfeito, que é aquele passado lá. Se eu conquistasse, se tu conquistasse, se ele conquistasse. Oh, meu Deus, já estou com pena. Se nós conquistássemos, se vós conquistasseis e se eles conquistassem. E o futuro, quando eu conquistar, quando tu conquistares, quando ele conquistar, quando nós quando vós isso, e quando eles estão sempre colocando aí para o futuro. Então vamos lá. Na 43, nós já respondemos a primeira, certinho? E nós ficamos na segunda questão e a terceira para vocês responderem, Então, a partir de agora, nós vamos concluir a atividade. Vamos continuar fazendo as resoluções. Só que eu vou pegar a gramática de quem está na sala para poder corrigir, que o horário já está quase encerrando. E aí a gente faz essas resoluções a partir do quarto horário, quando eu retornar. Tá bom?